Olá, o meu nome é Lisa Schwanz e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Nua Biobarra. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Nossa Voz. Hoje, o 12º episódio. E estamos de parabéns porque efetivamente estamos a caminhar num bom sentido. Espero que tenhas acompanhado todos os episódios anteriores e caso não o faças ainda, sugiro mesmo que vás lá atrás e ouças com muito carinho todas as partilhas que as convidadas e convidados que têm passado por aqui têm trazido através da sua voz. Hoje eu tenho aqui alguém que também é muito especial, uma mulher que certamente conheces por outros meios, mas que está muito voltada para o desenvolvimento pessoal e para a espiritualidade, e é nesse contexto que a trago hoje como minha convidada. Sem mais demoras, Vera, seja muito bem-vinda. Olá Lisa, obrigada por este convite. Obrigada a ti também por teres aceito, por teres vindo até aqui, ter connosco neste caso. E como eu estava-te a dizer, e muito honestamente, eu não acompanho muito da televisão, portanto não sei muito também da vida mais pública, mas aquilo que me cativou em ti foi exatamente, e acho lindo, quando há alguém que muitas vezes num meio público faz na mesma o seu caminho de desenvolvimento pessoal e não prescinde desse mergulho interior. Sabes uma coisa que eu adorei, porque eu vi o título do teu podcast que se chama A Nossa Voz. Eu quando fui ao podcast da Inês Gaia, o título que ela deu ao meu episódio foi Encontrar a Minha Voz, algo assim. Porque eu disse-lhe que na altura em que eu fui lá e que estou aqui numa fase que é, eu comecei a fazer televisão aos 14 anos, portanto passei a minha adolescência, portanto há muitos anos que eu faço televisão e que já era conhecida pelo meu trabalho enquanto atriz. Só que eu sempre fui muito resistente à vida pública e não me expunha muito e queria ser mais recatada e não queria falar da minha vida pessoal, nem da minha família, nem queria mostrar. Quando apareceram nas redes sociais eu tinha alguma resistência a isso. Só que depois cheguei a um ponto em que pensei assim, esperem lá, então mas eu tenho este alcance, eu consigo chegar a tanta gente, por que não usar isto de uma forma positiva? E então encontrei aqui a minha voz neste lugar onde eu estou, não é? E depois também pensei, ok, eu fiz um processo grande de psicoterapia bioenergética e há muito tempo que sou interessada numa série de temas de desenvolvimento pessoal e de espiritualidade, e eu acho que tinha algum receio se calhar de falar sobre algumas coisas. Por acaso no outro dia estava a contar um episódio, porque eu gravei o 2º episódio do podcast com uma amiga que é a Sofia Ramada Curto, que é fake blogger, tem uma página no Instagram que é fake blogger. E havia uma parte do episódio em que ela falava de uma consulta que foi fazer com um médium, pronto, e que teve uma conversa com um familiar que já tinha morrido e não sei o quê. Eu na altura tirei isto, quando era o meu 2º episódio do podcast. Eu tive algum pudor. Eu assim, vou tirar, o que é que as pessoas vão pensar? Hoje em dia, esquece, já estou noutro sítio, já estou assim, por que não falar? Claro, se eu acredito nestas coisas. É verdade, eu acredito em vidas passadas, claro que sim. Eu acredito em caminhos da alma, acredito, então por que não falar sobre isso abertamente? E então sinto que sim, que encontrei assim a minha voz, por isso fiquei muito contente com este convite e de estar num podcast que se chama A Nossa Voz. Muito bom. Olha, e acho fascinante esta introdução que trouxeste sem plano, mas efetivamente é isso, é vocês, neste caso tu, que tens um poder de alcance também muito bom, poderes trazer a tua voz a tantas mensagens e temas tão importantes e que o público possa beneficiar de todo esse conteúdo, não é? Porque efetivamente tem havido anos, décadas, séculos de tanta censura, de tanto conhecimento que foi retirado de certa forma para controlar a massa, não é? O grande público. E eu já falei aqui sobre isso. Recordo-me, um dos meus primeiros livros de desenvolvimento pessoal que li, tinha para aí também 22, que era do Brian Weiss, e na altura
Ele falava de vidas passadas, precisamente, não é? Um grande médico, penso que era neurocirurgião, ou já não me recordo agora, já vão 20 anos, efetivamente, desde este livro. E ele falava o quanto ele era cético antes, na sua visão médica, e após a morte de um filho dele, e mesmo em consulta, de repente um paciente trazer-lhe este tema em estado hipnótico e dizer que estava a ver o filho e que deu-lhe informações que só ele e a mulher sabiam. Eram tão sigilosas, eram tão privadas, que nem sequer os familiares mais próximos sabiam, a forma carinhosa como tu te chamas ali entre quatro paredes, ou seja o que for. E então ele começou a abrir um bocadinho ainda muito o que é que se passa, porque eles mudaram de estado quando o filho morreu, etc. Portanto, isto para dizer que este ceticismo todo dele ainda assim permitiu abrir portas e a vida em si desafiou a ir pesquisar. Então ele ia para a biblioteca horas e horas e começou a perceber nos livros que efetivamente este conhecimento de vidas passadas foi bloqueado já no Constantino I ou II, um dos imperadores de Roma, nesse antigo Império Romano, porque era uma forma de controlar o povo através do medo. Se tu tiveres medo de perder a tua vida, se tu tiveres medo de qualquer coisa, tu andas mais a acatar a ordem que te passam. Então o medo aqui, sempre muito a ser incutido na sociedade, de uma forma subtil às vezes, ou bem manipulada sem ser perceptível em tantas outras questões, mas efetivamente esta questão das vidas passadas vinha desde aí. Portanto, estamos a falar de milénios de história. Ou seja... E a questão de ter medo de falar sobre... Isso, ou tanta coisa. Sobre isso, ou sobre tantas outras coisas. E eu, na verdade, eu tinha muito esse medo. E vivi muitos anos nesse medo. Vivi muitos anos com medo das consequências de eu me revelar, de eu me mostrar o que é que isso poderia fazer. Tinha imenso medo disso. E então, agora que descobri, também já me sinto mais integrada, não é? Eu sinto mais integrada, mais congruente entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. E já não tenho esse medo, não é? Já não tenho tanto medo do que é que as pessoas vão pensar. Eu, ok, está bem. Eu acho que tenho que dizer aquilo em que acredito. Completamente. Portanto, e a verdade é essa mesmo. Quanto mais trilharem a sua verdade, maior esse exemplo também que se dá na prática às pessoas, não é? Já não é só incentivar na teoria e depois na prática não o fazemos. E tu, uma vez mais, lá está, claro, eu percebo o teu medo, o que é que os outros vão pensar ainda por cima se tinhas essa, e tens, essa questão de ser uma figura pública, podia haver alguma censura, podia haver alguma crítica pesada e às vezes o nosso próprio lado emocional, como é que vamos receber determinada crítica, que eu nem imagino o que é, às vezes vês nas redes, nas revistas ou qualquer coisa, como é que a pessoa recebe essa mensagem. Deve ser, é preciso estofo. Portanto, eu imagino que sim, vieste desde aí, mas efetivamente tens trilhado o teu caminho. Tenho trilhado o meu caminho, sim. E tens Bem, um podcast... Estão-me a vir tantas coisas à cabeça, estás aí a falar e estão-me a vir tantas coisas à cabeça. Olha, por exemplo, essa questão das revistas, às vezes pode mesmo afetar. Eu, por exemplo, quando o meu pai morreu, em 2008, fizeram uma capa de revista e 6 páginas de revista que publicaram a certidão de óbito dele. Aquilo na altura foi super doloroso para mim, para a minha família e para a minha irmã, que estava grávida, que nem sequer tinha nada a ver com isto, não é? Portanto, eles estavam a sofrer por consequência do meu trabalho. E isso na altura foi uma coisa que mexeu imenso comigo. E eu até acho que isto é o lado positivo das redes sociais, porque agora nós temos uma voz direta, não é? Completamente. E depois esta coisa é tão engraçado, estavas aí a falar, e ainda hoje eu estou aqui com uma questão. Nós conhecemos no outro dia nas limpezas, tivemos um workshop de limpezas espirituais, e eu estava-te a perguntar, como é que chegaste? E eu cheguei a casa e chorei imenso, estava mesmo tipo a chorar imenso. E estava aqui a pensar, e houve um momento em que eu me fotografei-me. Fotografei-me, olhei-me ao espelho e pensei, deixa-me ver-me também de fora, não é? Até porque eu sei que as coisas passam e que às vezes estás ali num momento e que a tristeza faz parte. Isso não quer dizer que eu não seja feliz. É só porque às vezes tens que ter certas descargas emocionais e há coisas que tens que ir limpando e afinando. E estou a pensar seriamente em publicar esta fotografia. E em explicar exatamente isto. É porque é que nós temos tanta necessidade em mostrar quando estamos bem
E eu até sou bastante sinto-me congruente nisto, ou seja, quando não estou bem, normalmente não publico, não faço, ou não digo coisas que não estou, tipo, não, eu estou muito bem, eu já não consigo fingir isso. Mas estou a pensar seriamente em publicar, porque não publicar o momento em que eu não estou bem? E falar exatamente sobre isso. Sim, e levá-lo dessa forma positiva, que é o que tu estavas a dizer também, que é normal e é importante a pessoa aceitar, acolher também esse momento, Exatamente. chorar, limpar-se, é uma limpeza também. Exatamente. As lágrimas. E porque às vezes nós, imagina, eu tenho um podcast de desenvolvimento pessoal e quero imenso ajudar de alguma forma também, só que às vezes tu estás num caminho e mostrares que conseguiste superar, pode ainda ser mais frustrante para alguém que não está a conseguir. É verdade, não é? também. E então eu de repente, não sei, agora estou neste momento agora em que às vezes penso, então deixa-me lá se calhar também mostrar aqui a parte mais desafiante, não é? Porque há muitos desafios e tu sabes disso e também de certeza que passas por isso todos os dias, não é? Estamos aqui sempre em constante aprendizagem e a passar desafios, portanto, porque não mostrar também essa beleza da vulnerabilidade? Completamente, e é tão importante também mostrar a vulnerabilidade, trazer esse exemplo outra vez, vou agarrar esta palavra, esse exemplo prático às pessoas, para que não haja sempre essa necessidade das pessoas também fingirem, usando a tua expressão de há pouco, qualquer coisa que não estão a sentir naquele momento, que haja sempre essa congruência. E eu, na minha visão, sempre trazida de uma forma positiva, que é, olha, tal como, lá está, como tu disseste, não é por eu chorar hoje que não sou feliz, não é? E volto àquele exemplo tão já comum que é, não é por o céu ter nuvens a tapá-lo que ele não está lá, não é? Exatamente, eu também uso sempre essa metáfora, adoro essa metáfora. É tão verdadeiro, olhando para a natureza e aprendendo com ela, que ela não precisa de palavras para nos ensinar. E aí está um ótimo exemplo também. Olha, e por falar no teu podcast, quantos episódios já lá vão? Quase 100. Quase 100 episódios, sim. Faltam 2 ou 3, eu acho, para chegar aos 100. E nestes teus anos de vida, e olhando muito para a tua essência, não os desafios, que obviamente também fazem parte e são construtivos, não para nenhuma questão em específico, uma situação, mas para a essência, quem é a Vera? Nessa mais pura das questões. Quem é a Vera? Sabes que eu vinha para cá pensar assim, ela vai me fazer esta pergunta, o que é que eu vou responder? Papai, eu adoro ir aqui. Quem é a Vera? Olha, factos. Sou mulher, sou mãe. Isto são assim factos, não é? Agora, quem eu sou? Eu cada vez mais penso que posso ser muitas coisas, não é? Eu tenho um lado, considero-me simpática, sensível, equilibrada, mas depois acho que este equilíbrio também tem um lado boémio super forte. Eu adoro fazer yoga, mas também adoro sair à noite, sabes? E acho que isto tudo cabe. Nós não temos que ser só uma coisa. Não é porque de repente tenho um podcast de desenvolvimento pessoal e sou coach que tenho que estar sempre super correta. Não, eu também gosto de extravasar, não sei o que, estar com pessoas, de ser sociável. Também gosto de estar no meu mundinho, mas gosto destas coisas todas. Então, sou isso tudo. Mas é engraçado quando tu perguntas a alguém quem é esta pessoa, as pessoas têm tendência a definir-se pela profissão. É verdade. Não é? Tipo, eu sou a Vera, sou atriz. Eu agora já não digo tanto eu sou atriz, eu digo eu trabalho como atriz, trabalho como apresentadora de televisão, trabalho como host de um podcast, trabalho como produtora, como organizadora de eventos, como criadora de conteúdos, como uma série de coisas. No entanto, eu gostava muito de me definir como curadora de curadores. Na verdade é assim, é aquilo que eu quero. Que é, eu com a Cológica, não é? Com o meu projeto, estou a criar uma rede incrível de pessoas que me inspiram, que me ajudaram muito a nível da minha saúde e a nível emocional, desde psicólogos a coaches, a xamãs, pronto, muitas pessoas também com sabedorias diferentes. E já aconteceu eu ligá-las de alguma forma. Eu conheço uma pessoa e digo, eu acho que o teu trabalho... Eu quero muito apresentar esta pessoa e gostava muito de juntar-vos para fazermos aqui qualquer coisa. E então eu gostava muito de fazer isto, ser curadora de curadores. Muito bom. De juntar. Fiz isto agora, tive o meu primeiro retiro agora em junho, foi incrível. Também li.
E juntei uma professora de yoga que eu conheço com a minha naturopata e de repente aquela ligação foi incrível. Elas não se conheciam, mas os temas ligaram-se muito. Foi uma experiência maravilhosa para todas as pessoas que foram. Portanto, eu acho que é isto que eu quero fazer, é ser curadora de curadores. E é lindo, e tenho a certeza que tens essa capacidade e que já o fazes, não é? Sim. Agora é mesmo trazer essa consciência a ti própria de é isto, é por aqui. E ainda abrir mais, expandir mais as portas. E tu estavas a falar aqui neste podcast e na tua essência. Eu vou voltar lá só mais um bocadinho. E esta essência curadora de curadores, neste momento atual da sua vida, olhando para toda a bagagem que tem vivido e muito também para tudo o que tem aprendido neste meio de desenvolvimento pessoal, assim, se pudesse neste preciso momento espontâneo trazer 2 ou 3 mensagens a quem nos está a ver e a ouvir, o que é que tu dirias agora, espontaneamente? Não é? Não há verdades absolutas, nem a grande mensagem só, mas assim neste momento também que estás a viver, se calhar até vinda deste fim de semana de limpeza espiritual, o que é que trarias agora como mensagem a ti própria e que pode ser super válido para esta atualidade das pessoas que nos ouvem? Nessa espontaneidade. Sei lá, eu acho que a importância de olhar para dentro, de nos cuidarmos, de cuidarmos de nós, de encontrar esta congruência e esta verdade, este alinhamento. Foi muito, muito engraçado porque este fim de semana nós estivemos com uma xamã, que é a Maria Galindo, e ela disse uma coisa maravilhosa, que é as psicoses, os neuroses vêm quando há uma incongruência entre o teu consciente e o teu subconsciente, não é? A tua parte inconsciente. Portanto, é mesmo importante nós trabalharmos nestes 2 campos para conseguirmos viver em congruência e encontrar esta verdade. E depois eu acho que é termos consciência daquilo que nos alimenta, do que é que nos alimentamos. Eu às vezes dou por mim a alimentar-me de pensamentos não tão bons e é tão importante ter consciência disso para conseguir trabalhar. E depois é prática. Eu acho que é pratica. Sabes, quando tu às vezes encontras uma pessoa que diz não, meditação isso não é para mim. Eu não consigo. Agora, assim, está bem, mas ok, se calhar não é meditação de sentares e estares ali de olhos fechados, mas pratica, encontra qualquer coisa e pratica isto, porque mesmo, quer dizer, cientificamente não, existe a teoria da neuroplasticidade, não é? Nós conseguimos de facto trabalhar o nosso cérebro para começarmos a pensar de forma diferente. Então é isto, pratica. E era o que tu estavas a dizer, se não serve a meditação mais silenciosa, há outras formas também de meditar de uma forma mais ativa. O caminhar, que há pouco falávamos, também é uma forma. E outra qualquer atividade que não seja propriamente associada a um estado meditativo, efetivamente se nos nutrir, deve ser praticada, não é? Porque liberta, porque induz o tal bem-estar, nem que seja a nível hormonal, de serotoninas, endorfinas, etc. E depois o que tu estavas a dizer, a plasticidade, não é? A neuroplasticidade, porque efetivamente está comprovado que até cientificamente o nosso cérebro muda anatomicamente. Se ele não era tão irrigado em determinados pontos que nós não desenvolvemos até à idade atual, ainda assim nunca é tarde para começar a desenvolver a partir de agora. Portanto, se quem nos está a ouvir quiser ser pianista, quiser aprender a cantar, quiser seja o que for, é pôr em prática, lá está, pratica em tudo na vida, tudo o que queres viver. E depois há uma frase que eu estou sempre a repeti-la, eu adaptei-a, atenção, que era não deixes para amanhã o que podes viver hoje, e eu adaptei-a de não deixes para a próxima vida aquilo que podes viver nesta. Olha, eu preciso imenso disso. Então, mas isso é tão engraçado, sabes que eu estou a fazer um programa na RTP, na emissão 100% português, que andamos à volta do país a descobrir imensos sítios, e depois é muito giro porque o conteúdo é muito à nossa medida, ou seja, à minha medida e à medida de João Paulo Rodrigues, que é o outro apresentador. Ou seja, eu acabo por ir conhecer quintas biológicas, pessoas com projetos vegan ou mais ligados à natureza, é muito giro. Houve num dos episódios em Trás-os-Montes, conheci uma produtora de vinho que é uma miúda de 31 anos, tipo, foi para ali aos 27, viver numa aldeiazinha no meio de Trás-os-Montes para produzir o seu vinho natural, e vive do campo, e tem ali, depois o namorado dela trabalha na conservação dos burros. Pá, assim, uma coisa linda, foi tão lindo. E eu entrei no carro, e estava com a produção, e entrei no carro de produção e disse: eu na próxima vida vou fazer isto.
E eles disseram: oh Vera, mas porquê é que não fazes já nesta? Isso é isso que tu queres? Porquê é que não fazes já nesta? E eu: pá, pois é, eu estou sempre a achar que não vou ter tempo, não é? Nós achamos: pá, não vou ter tempo, não é agora, não é? Temos é que fazer uma escolha, se calhar, às vezes, não é? E este conceito de tempo é muito traiçoeiro, não é? Porque realmente ao nível do universo não existe tempo, ao nível da alma não existe tempo, mas no conceito humano existe e aprisiona-nos e deturpa-nos nesse sentido de não tenho tempo, não tenho tempo. E a tal mensagem, o tal pensamento tóxico, que às vezes ias falando, de quando nos observamos e estamos aqui a alimentar-nos de certos pensamentos, às vezes até este tão subtil de não tenho tempo, não tenho tempo. E deixamos sempre passar tanta coisa que nos é verdadeiramente importante, até o tempo para estar com as pessoas que mais amamos, não é? E enganamos a nós próprios. E depois é muito curioso e é muito importante a percebermos de que este tipo de pensamentos e todos os outros, na verdade, são rituais. Falamos tanto de criar rituais, mas e qual é o ritual que temos ao nível dos nossos pensamentos? Porque torna-se um ritual, não positivo, atenção, de eu estou sempre a repetir aquilo e ainda nem sequer tenho consciência desse ritual que me repito. Mas é um ritual na minha vida, porque ele está lá a ser diariamente implementado. E esse do não tempo é um deles, sem dúvida. E os rituais, de facto, os rituais são mesmo importantes. Agora estás-me a fazer lembrar, olha, eu ontem à noite fiz uma coisa, e por cima agora estamos na lua nova e eu nem sabia, mas parece que foi quase instintivo a ter feito isto. Depois das nossas limpezas energéticas e não sei o quê, eu tenho estado aqui a pensar e de repente eu pensei assim, espera, se calhar há aqui umas pessoas na minha vida que ainda me incomodam, o que é que eu posso fazer? E então agarrei num papel e numa caneta e decidi, vou escrever 3 cartas, uma a xingar, a dizer odeio-te porque isto ia dizer todas as coisas horríveis e tudo aquilo que eu sofri e não sei quem em relação a essa pessoa. Depois outra a dizer eu perdoo-te por isto, e outra final a dizer eu agradeço-te. E no final queimei estas cartas. E isto foi um ritual incrível. E isto é um bom ritual para treinar os pensamentos. Sem esta dúvida. escrita e de facto eu hoje acordei muito mais leve, sabes? Tipo, eu fiz isto e é muito bom porque às vezes há coisas que estão lá e que tu nem sabes. Eu dava para mim a escrever assim e eu já nem me lembrava disto. E tinha esta memória em mim que me está aqui a afetar o meu pensamento de alguma maneira. E de repente, ao queimar aquilo, parece que transmutaste mesmo, abres esse espaço. E olha, e uma coisa muito boa a seguir é também ainda agarrar nessas cinzas, se puderes, e plantá-las, trazer-lhes novo alimento, não é? Da matéria vou fazer que isso gerou, hoje, que ainda lá tenho, ainda fiquei poderes lá com as dar, cinzas. exatamente, nutrir e trazer nova vida. É realmente, olha, que toda esta energia que eu abri espaço para transmutar, que possa também começar a florescer em outro tipo de energia, outro tipo de vibração, outro tipo de processo. Limpar de nós e ainda permitir trazer vida sobre isso. E é muito bom. E esses rituais são lindos. Lá está, por falarmos aqui em rituais e sem dúvida recomendáveis a todas as pessoas, porque às vezes nós achamos que mas eu já perdoei, eu já processei, eu já fiz psicoterapia ou eu já fui lá, mas é como eu também costumo ver, agarrando os exemplos, muitas vezes há ainda raízes. Então nós tiramos a parte mais visível da coisa, ou que para nós era mais forte, vamos dizer assim, mas ainda há lá muitas vezes essas ramificações, essas raízes, não tenho outra palavra, que realmente ainda nos colocam em algum ponto que pode ser trabalhado. Eu sinto mesmo isso. E às vezes, por exemplo, em relação ao amor, porque no amor, eu noto muito isso, eu também dou consultas, as pessoas às vezes, eu já perdoei e eu já abri mão e perdoei aquela pessoa que me magoou tanto e que me realmente feriu o coração, mas efetivamente, se não fizermos um trabalho muito profundo connosco, é muito fácil, numa próxima relação ou numa próxima situação em que nos tocam nessas mesmas feridas, é muito fácil vir... Depois volta tudo, é uma trabalheira. Exatamente. É que é uma trabalheira, porque de facto se não integras essa aprendizagem, as coisas voltam e é quase, é cíclico, não é? Cá está, é uma espiral, não é? Vai, volta, quando tu achas que já resolveu, volta, se não tiver de facto
resolvido, vai voltar. Completamente. Os padrões vão voltar. E é tão importante esse trabalho que estavas a mencionar e realmente trabalhar. Porque, ok, eu já trabalhei, mas se calhar há coisas que se eu estou a sentir agora na minha atualidade, por outra experiência ou por outra pessoa, ou quem diz no contexto amoroso diz noutro qualquer, o que é que eu posso observar e se calhar escrever, a agradecer ou a libertar de mim. Por exemplo, não é? Tão importante, Vera. Tal como é importante dar um berro de vez em quando. Por exemplo, também. Eu às vezes também tenho esses momentos assim, que tipo... Porque este também é outro perigo às vezes do desenvolvimento pessoal, ou quando entramos aqui na espiritualidade e não sei o que é, ok, não, tudo em paz, amor, não. Epá, porra, mas às vezes temos que soltar uma asneira e dar um berro, sabes? E permitirmos-nos isso também é tão importante. É tão importante, porque eu às vezes dou por mim também, como já tenho este conhecimento também mais racional de que forma é que eu posso gerir o pensamento para não afetar uma pessoa, não sei o quê. Pá, mas às vezes, se há uma situação que te chateia, se há uma coisa que te ofende, se há não sei o quê, solta isso. Eu no outro dia fiz isso, eu estava a conduzir e de repente sozinha no carro, tipo, precisava mesmo deitar cá para fora, temos que encontrar assim... Essas formas de libertar também. Seja a escrever, seja a gritar, seja... Sem magoar o outro, não é? Claro. A dançar, não é? Se calhar é o lado boêmio que falavas há pouco. Exatamente. O sair e libertar tudo. Sim, às vezes temos que encontrar assim umas certas ferramentas para isso. Mas é interessante também aquilo que estavas a dizer, que de facto às vezes achamos que está resolvido. Eu tive também uma situação dessas. Nós vamos sempre à nossa infância, não é? Temos sempre as nossas questões com os nossos pais e não sei o quê. Eu pensei, não, eu tenho isto resolvido, não, isto com a minha mãe já resolvi, não é? E depois só houve um dia, um retiro em que fiz um trabalho muito intenso de breathwork, trabalho de respiração, em que fazes um rebirthing, não é? Que fazes um renascimento, e só nesse momento é que eu senti o verdadeiro perdão à minha mãe, sendo que já tinha perdoado racionalmente e todas as formas, mas integrado no meu corpo, só quando fiz esse trabalho. Lá está, são as diferentes camadas que nós vamos trabalhando, não é? Porque lá, a pessoa trabalha, efetivamente, mas há camadas ainda mais profundas que depois vão ficando mais à tona, quanto mais vais retirando as outras que eram máscaras e que eram mais superficiais no fundo. Na verdade somos umas cebolas, por isso é que choramos quando vamos tirando as completamente. Camadas. Olha, é uma ótima analogia. Lindo. Somos umas cebolinhas e vamos tirando as camadas e choramos. Muito bom, muito bom. É uma boa imagem esta. É uma boa imagem. Nunca tinha pensado nisto. E então permitirmos a ser a cebola, a que chora, voltando ao teu início, não é? Que volta e meia não tem mal nenhum. E chorar limpa a alma, tal como dar um mergulho no mar. Falávamos há pouco aqui do mar. Isso é verdade. Muito bom. É verdade. Então, e agora olhando outra vez, e no teu podcast, e no teu percurso, e nestas mensagens que nos estavas aqui a deixar, uma mensagem mesmo muito forte. Toma o teu tempo, fecha os teus olhos se quiseres e traz aí do teu coração. Vem-me só uma coisa à cabeça, que nem sempre é fácil de praticar. Estar presente em todos os momentos. E eu digo isto e que, obviamente, que muitas vezes eu dou por mim a não estar presente, mas acho que é mesmo das coisas mais importantes. Porque se estivermos presentes, vamos conseguir apreciar mais, amar mais, agradecer mais, viver mais, estarmos mais plenos. E acho que tudo isso vem de facto da presença. Completamente. Da presença no momento. Se tu tiveres em presença realmente tanta coisa que a mente te dita e te faz acreditar e te faz entrar num filme, cai um bocadinho ao lado, acredito eu, não é? Quando estás lá está consciente, a tal incongruência entre o teu inconsciente e aquilo que vem, no instinto da coisa e nesses pensamentos já tão deturpados, e realmente o estar, o ser, podes ser mais, e não deixando para a próxima vida aquilo que podes viver esta. Portanto, tu podes viver muita coisa ainda, inclusive comprar a terra. E se calhar aqui vindo para a Ericeira, que era uma coisa que estávamos a falar há pouco. Acho que isso está mais próximo, Lisa, do que... Acho que isso está mais próximo. Olha, eu vou ficar muito feliz. Sério, estou aqui, estou a sentir um chamamento. Muito bom. E eu cheguei aqui, obrigada por me trazeres este sítio maravilhoso, que eu cheguei aqui e pensei, é que é isto, é estar a olhar para o mar
e estar aqui na montanha. Eu preciso da relação entre estes elementos, não é? Eu neste momento estou relativamente perto do mar, ok, estou perto da floresta, com vista para a montanha, mas estou perto do rio. E agora aqui é tipo estar na montanha com vista para o mar. Esta relação entre estes dois elementos é assim incrível. Mas olha, aquilo que tu estavas a dizer é genuíno e para todos. Nós podemos viver muitas realidades e ser muita coisa. Até porque se nós acreditamos e somos efetivamente uma centelha divina, parte de todo o infinito não tem limites, não é? Ele é infinitamente possível de se manifestar de todas as formas. Então nós que somos essa pequena centelha, na verdade também podemos viver todas as verdades que vão sendo sentidas a cada altura da nossa vida. E que se calhar, ok, eu hoje não penso que vou ser produtora de vinhos, mas se começar a pensar, a sentir, acima de tudo mais do que pensar, por que não, realmente? Porque deixar só no para a próxima vida? Porque não vivê-lo nesta vida? Porque não agarrar a vida assim, com essa presença, com essa sabedoria de quem se permite realmente a viver a sua verdade e a sua experiência, não é? Porque não? Tu és um exemplo incrível disso, não é? Tu tens andado à volta do mundo com a tua família e tudo isso. Também é assim um dos meus sonhos, sabes? Sempre foi assim um dos meus sonhos. É tipo, sim, ter uma família e viajar à volta do mundo. É assim. Já estás a co-criar, já andas aqui à volta de Portugal agora nesse já novo estou à volta de programa. Portugal, sim, já estou à volta de Portugal. E o programa já é só em Portugal? Também. É só em Portugal, sim, Portugal e ilhas. E já viajei imenso, não posso queria deixar. mais forte, é isso. Ainda vais aí ao mundo. Criar mais forte. Olha, e já agora, e por falar em família, como é que é ser mãe? Porque também é das maiores bagagens e processos de desenvolvimento pessoal, não é? Diria eu, e digo eu, na minha visão. É uma trabalheira. Não é, porque temos que nos deparar connosco próprias todos os dias. Sabes, eu também no retiro que fiz recentemente também ensino uma meditação profunda. Uma das grandes lições que me apareceu foi eu chorar a minha criança interior para não projetar no meu filho aquilo que me falta a mim, não é? Então, não projetar nele as necessidades e lacunas que eu sinto que tenho ou que tive, e conseguir estar mais integrada enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto adulta, e criar uma relação real que não seja este espelho. Mas de facto eu acho que os filhos são... Porque é que eles fazem mais birras quando nós estamos com menos paciência? Porque quando nós estamos com mais disponibilidade eles são mais tranquilos também, de facto. E depois acho que também é uma lição de criatividade. Acho que existe uma grande parte de criatividade, que é como é que se faz isto? Quando nós somos deparados com os desafios, com conversas desafiantes ou com situações em que não sabemos bem como lidar, temos que ser criativos, temos de estar sempre a inventar novas formas de fazer, a descobrir a nossa verdade ao fazer aquilo, e é um enorme desafio. E realmente tirar mais uma camada da nossa cebola, não é? Mais uma camada da nossa cebola, mais uma camada da cebola, sim, sem dúvida. E tu disseste agora uma frase que eu vou agarrar nela, que é: porque é que eles fazem mais birras quando nós estamos sem paciências? E eu às vezes, honestamente, já me pergunto será que são eles que estão a fazer mais birras ou somos nós, que estou mesmo sem paciência? Totalmente. Então que intensifico ou sinto intensamente essas birras. Claro. E por isso é tão importante trabalharmos sobre nós, até para não perpetuarmos esses padrões e todas essas questões que vieram da nossa infância. Mas efetivamente, exato, e ao nível das almas, também já sabemos, e é importante para não nos culpabilizarmos, que os nossos filhos escolheram-nos. Exatamente. Porque nós também temos exatamente esses processos. E obviamente eles vão viver desses processos e começar desde aí o seu percurso. Então é muito importante também criar essa forma de, claro, responsabilidade na parte que me toca, e tudo aquilo que pudermos fazer atenuamos no processo do outro, permitindo que ele inicie uns passos mais à frente, mas ao mesmo tempo depois também não nos culpabilizarmos sempre que falharmos na nossa visão, porque também faz parte do processo dos nossos filhos, neste caso, ou de qualquer pessoa ao nosso redor. Claro. Então ter sempre, lá está, sempre essa coerência, essa forma de equilibrar a nossa visão sobre a vida, acredito eu. E depois há outra questão, os nossos filhos não são nossos, não é? Exato. A parte do desapego também é uma lição gigante, que é quando nós queremos que eles sejam assim, ou que sejam assado, ou que façam aquilo que nós queremos, ou que...
E depois é tipo, calma, o meu filho não é eu, nem é meu. Não é, nem é meu no sentido... Não é uma extensão para fazer aquilo que nós não fizemos, não é? Pois que às vezes também há essa projeção. Sim, é uma projeção e às vezes é desafiante também esse sentido de desapego, que ele vai ser aquilo que ele quiser, não é? Eu estou cá para direcionar, para conseguir que se desenvolva bem, em saúde e com felicidade e tentar dar o meu melhor, mas... E o teu neste momento ainda é pequenino, porque acredita, olha, lembro-me perfeitamente de algumas pessoas me dizerem espera só para chegares à adolescência. E eu, na minha visão antiga, pensava, ok, se calhar na adolescência tem outras coisas, mas agora que são pequeninos também são mais dependentes e isso toma-nos tempo. E às vezes podemos estar mais cansadas nesse sentido. E a verdade é que agora chegámos à adolescência e caramba, eu penso que eu troquei-os na volta ao mundo, porque eu fui dar a volta ao mundo com umas crianças e voltei com outras, a sério. E eu, não é, na minha bagagem anterior, os meus filhos fizeram muitos anos de homeschooling e mesmo quando vivíamos na Índia, foram 5 anos, portanto eu vivi intensamente os meus filhos, não é? Não era que eles estivessem nas escolas e eu não os conhecesse assim tão bem. Mas ainda assim chegaram à adolescência e conseguiram mudar tanta coisa que até, por exemplo, estavas a falar nesse ponto, queremos que eles tenham saúde, até, por exemplo, uma das minhas filhas, a segunda, está neste momento da vida dela, agora está um bocadinho melhor, mas estes últimos 6 meses, Vera, foi chegar-me a deparar-me com, no quarto dela, latas de iced tea, pacotes de Cheetos, e eu digo-te assim, nunca entrou isso na minha casa. E eu nunca comi, não é só, ok, vou fazer às escondidas. Portanto, eu tenho essa coerência entre aquilo que digo e aquilo que sou à frente deles, e ainda assim, como é que a escolha, não é? Estamos a falar de miúdos que são da mesma mãe, do mesmo pai, que viveram todo este processo de vida um bocadinho pelo menos diferente da sociedade normal, e ainda assim é tão fácil escolherem outros caminhos. E portanto isso que tu estás a dizer do desapego e do respeito pelo processo dele e da escolha, neste caso dela, é um grande desafio, porque é aquela dualidade entre tu queres o melhor para a tua filha e tu acreditas mesmo nos valores que lhe estás a passar, mas ao mesmo tempo eles, quando chegam à adolescência e depois se calhar na fase adulta, tal como nós, não é? Vão seguir outros trilhos, possivelmente. Então, olha, Deus queira que não, é mesmo pedir assim a todos os santinhos. Não, sabes que eu tinha um bocado esta fantasia ou responsabilidade, ou não sei, de criar um filho, que eu tenho um filho rapaz, não é? Que venha a ser um homem pelo qual eu me apaixonasse. Estás a ver? Sim, adorava sim. que ele, enquanto adulto, depois viesse a ser um homem com aquelas características que eu admiro. Mas eu não posso controlar isso, só posso... Acaba por ser uma projeção também, não é? Exatamente. E uma expectativa. Dou o meu melhor. É mesmo abrir-nos para que eles possam ser aquilo que têm de ser, aquilo que vêm para ser. Exatamente. Tão importante. E um grande trabalho contínuo, mesmo a vida toda, né? Imagino o que é nos anos posteriores e certamente que há muitas pessoas que nos ouvem que já têm filhos adultos. Mas é verdade. Caramba. E o nosso autocuidado também é super importante. Como a metáfora da máscara no avião, não é? Cuida de ti primeiro para conseguires cuidar do teu filho. Porque, e aí lá está, outra vez, voltando ao exemplo, se tu não fores esse exemplo na prática, também lhe estás a passar nas entrelinhas da tua demonstração que, ok, cuida primeiro também dos outros e deixa-te a ti para o último, por exemplo, não é? Então, aqui, sempre são tantas questões realmente na vida e na maternidade, de desenvolvimento pessoal, que é fascinante se nos pudermos abrir a vê-las e aproveitar essa bagagem, não é só às vezes em cursos ou em retiros, mas realmente no dia-a-dia, de que adianta fazer cursos depois na prática não nos possibilitarmos a viver isso também e a melhorar um bocadinho a cada dia a nossa versão. Claro. Olha, então eu vou entrar agora aqui noutra fase, que não sei se tu viste, que é... há aqui um momento, como é a nossa voz, eu passo a bola para o vosso lado, neste caso para o teu lado, para ti vai ser peanuts, de colocares uma questão, uma curiosidade, uma coisa que venha espontaneamente ou que já tenhas, que agora eu é que fico, ai, o que é que ela me vai perguntar?
Ai, é? Ai, não sabia, não vinha preparada, é que eu preparo o meu podcast. Uma curiosidade. Portanto, é para eu te fazer uma pergunta, não é? Pode ser sobre mim ou não, está bem? Podes lançar um tema e abrir aí. Por acaso, olha, eu vinha a pensar uma coisa sobre ti. E acho que é muito. Responsabilidade. Não, mas que eu acho bom pensarmos nisto. Nós estamos aqui e falamos sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre estas coisas todas, e nós temos um elemento que é necessário na nossa vida, que é o dinheiro. Pronto, eu às vezes penso muito nesta relação com o dinheiro, não é? Aquilo que nós precisamos, que nós temos, como é que atraímos, como é que não sei o quê. Então eu pergunto a ti também. Na tua viagem pela Índia, não sei o quê, como é que é possível? Como é que se faz isso possível? Tipo, viveres numa comunidade, largares tudo ou não, a nível prático e financeiro? Olha, eu costumo dizer, e com muita verdade, eu não sou o melhor exemplo. No sentido, e vou já me defender, que eu nada controlo, nem nada faço de gestão em termos financeiros. Quando eu digo que é mesmo fluir com a vida, acredita, Vera, é literalmente e com cada letrinha que compõe esta frase. Então, mesmo na minha viagem de volta ao mundo, ou na minha viagem pela Índia, em que tive 5 anos, nós íamos vivendo literalmente um dia de cada vez. E acredita que é tão bonito, porque o dinheiro vai-te chegando, muitas vezes quando tu não pensas sequer nessa hipótese. Eu vou-te dar um exemplo. Eu e o Nuno casámos-nos, olha, estava lá a nossa Inês, e casámos-nos no meio de uma floresta em Auroville, lá na Índia. E de repente estava a fazer o estágio clínico da homeopatia, estava super feliz e ele começou a dizer: agora vamos de lua de mel. Eu não quero sair daqui. E ele à relia, comprou os bilhetes e na noite anterior disse-me: faz as malas porque amanhã vamos para as Ilhas Andaman, que são umas ilhas da Índia, mas muito próximas da Tailândia. E eu, mas eu disse eu não queria ir. E ele disse: pá, mas vamos. E eu disse: pá, mas esse dinheiro eu não queria ir, porque na verdade nós já estávamos quase a chegar ao nosso limite do que levámos para estar uma temporada imensa na Índia e se vamos gastá-lo em viagens e em estadias. Nós estávamos a alugar uma casinha numa vila pobre, portanto era uma casinha super baratinha, pronto, enfim. E eu estava a dizer: pá, mas agora vamos ficar um bocado penados, como é que eu vou prolongar o meu estágio e esta vida que eu estava a gostar tanto de viver? E depois okay. E depois voltou. Depois vai. Olha, não sei também porquê. É verdade. Que não é que isso, eu estou a fazer esta pergunta e estás a responder assim: pois sim, na verdade isso também me acontece. Também o sabes, não é? Mas realmente é ver a vida a manifestar-se. É tão bonito. É como eu costumo dizer, mas ainda tens dúvidas, porque nós todos, acredito eu, se nos permitirmos ver, temos esses exemplos na vida. E isso, olha, só para resumir esta história, ele, não sei porquê, levou tipo uma bolsa que ele tem, que dá para pôr uns anéis dele enrolados, ele enrolou a bolsinha e fomos. E quando chegámos lá a essa ilha, fomos fazer snorkeling num barquinho que nos levava até uns corais maravilhosos. O único casal que veio no nosso barco era um casal italiano e o Nuno começou logo: porque eu parlo italiano e não sei o quê, porque ele vai todos os anos ia, agora antes do Covid, a uma feira que era em Milão. E a mulher: eu sou de Milão e não sei o quê. Ficou super contente, adorava anéis e no dia a seguir disse-lhe: vem ter comigo ao meu resort, mostra-me os teus anéis. A verdade, Vera, é que ela comprou precisamente todo o dinheiro da viagem. Portanto, foi-nos devolvido do género, a vida a dizer: Lisa, estavas com medo de viver este momento porque ias depenar as vossas reservas, toma lá de volta. E na volta ao mundo a mesma coisa, Vera, eu digo-te assim, nós não trabalhámos durante 1 ano e meio e nós recebemos exatamente todo o dinheiro que gastámos numa volta ao mundo, que é algo não é, muito custoso. E nunca pensámos nisso, nunca fiz para isso, mas de repente a própria vida encaminha-te. Isto é mesmo real, sabes? E eu acredito muito, por isso é que, não sei se tu ouviste a introdução do podcast, que é uma frase do Agostinho da Silva, que diz: não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. A verdade é essa, se tu estiveres mesmo no fluxo da vida e nessa abertura, mas realmente nesse tipo de vibração, a vida dá.
a vida dá. Eu vejo isso, pronto. Parece muito simplista e eu tenho imensas pessoas a perguntar, mas como é que fazes? E como é que geriste o dinheiro? E como é que se faz então com tantos filhos? Mas vocês devem ser ricos. Não, nada disso, é mesmo viver noutra abundância, porque efetivamente tu consegues te sintonizar a outro nível. Pronto, dizendo assim, tenho a certeza que também o sabes. Sim, é verdade, é que eu pergunto, eu de vez em quando tenho estas questões, mas na verdade eu também vivo um bocado assim, e penso, mas sempre me fez imensa confusão aquela coisa de, ai não, eu vou juntar, se um dia acontecer alguma coisa assim, mas já estás a projetar que vai acontecer alguma coisa. Mas são velhas crenças, não é? Não é, é um bocado, mas na verdade, mas mesmo assim há pessoas da minha geração que ainda pensam assim. Mas lá está, também vem destas gerações anteriores e anos passados, não é? Os nossos pais quantas vezes disseram, se calhar poupa, não gastes, ou porque é que estás a desperdiçar, ou seja o que for, agora não me vem nada, mas este tipo de frases, lá está, de pensamentos, de rituais implementados durante tanto tempo, vai ficando e nesse instinto pode vir, é melhor poupar, porque se acontecer alguma coisa, se calhar essa frase foi-te dita anos e anos e anos, se calhar foi feita esse tipo de processo pelos teus pais ou pelos teus avós, porque eles efetivamente passaram mais necessidades, as gerações antigas, e efetivamente é-nos passado. Então no nosso inconsciente aquilo vem. Pois é. É verdade, não é? E começar a perceber, espera, isto não é meu, eu sou mais livre do que isto. E cada vez mais nos empoderarmos nesse ato Como é que se co-criador. faz isso? Como é que se desfaz crenças? Deixamos aí para os nossos podcasts, para os episódios de podcast. Mas é mesmo trabalhando, praticando, volta ao teu início. Pratica, cada vez mais descascando a nossa cebola e percebendo o que é nosso e o que é que não é. E permitindo-nos realmente a viver a nossa verdade, o nosso caminho, não é? Na prática, sempre na prática. Pronto, olha. Olha que lindo. Agora vou-te convidar para visar o meu podcast. Fica aqui o convite em direto. Vou-te convidar para visar o meu podcast, claro. Sim, E irei com muito gosto. Temos muito que falar. Olha, muita gratidão uma vez mais por teres vindo. Obrigada mesmo. Teres vindo a este sítio maravilhoso, que possas fazer aqui um retiro e convidar também e ensinar tantas pessoas em tudo aquilo que também tens para ensinar. E até uma fazer a curadoria dos meus curadores. Completamente. Bom, e para quem não conhece, duvido que seja possível, onde é que as pessoas podem seguir, mas acima de tudo também acompanhar este trabalho de desenvolvimento pessoal? Então, eu tenho a minha página, que é ecologica.com. Nessa página está o meu podcast também. O podcast também pode ser ouvido no Spotify ou na Apple Podcasts. E na página tem várias coisas, vou sempre tendo novidades, porque tenho vários cursos online. Lá também tenho toda a informação sobre os retiros e sobre as experiências presenciais que organizo. Tem também uma loja com alguns produtos, livros e coisas também escolhidos por mim. Portanto, também fiz a curadoria desses produtos. Tenho a minha página de Instagram, que é Vera Kolodzic, e a página da Ecológica, que é _Cológica_. Maravilhoso. Sim. E aí também tem toda a informação, também dou as minhas consultas de coaching e estão lá os meus contactos também. Muito bom. Olha, muita gratidão por todo o trabalho que tens feito, Obrigada. por dares a cara, por trazeres a voz e por realmente permitires a desbravar este caminho e a cada vez mais trazendo a tua verdade, não é? Deixando cair essa importância que antigamente e ainda hoje dávamos à opinião dos outros, mas cada vez mais nos permitirmos ocupar verdadeiramente o nosso lugar. E isso ser realmente o melhor exemplo que podemos deixar. Estamos juntas. Mas é que estamos juntas. E é uma coisa, é muito bonito quando entras neste caminho e de repente tu percebes que não há competição, não é? Isto só faz sentido se trabalharmos todos em sintonia e uns com os outros. E por isso é que eu acho tão lindo, tipo, nós vamos todos aos podcasts uns dos outros e vamos aos eventos uns dos outros. Isto é maravilhoso. E fazemos parcerias, ok, eu dou-te isto, tu dás-me isto e podemos unir-nos aqui nesta... E acho que só assim é que faz sentido. E cada vez mais eu estou a sentir que isto é um shift que está a acontecer mesmo a nível profissional. Que as pessoas não se contentam já só com trabalhar para ganhar dinheiro. E isto é a energia da nova era, não é? É? E eu e a Inês e a Ruth sentimos isso neste livro. E de repente abrimos mão do ego, por assim dizer. Bonito. Parabéns por isso, por Sim, terem e unido foi tão nisso. bonito mesmo, porque no processo é tu abrires um documento e cada uma vai acrescentando. Já não é a minha parte ou a tua parte, sabe? Já não interessa quem é que escreveu o quê. É mesmo ir complementando ideias e trazer o melhor de cada uma de nós. Foi mesmo procurar espremer o néctar e colocar ali numa
cooperação e não competição, não é? E sentes mesmo isso na prática. Felizmente, sentes isso que estás a dizer cada vez mais, faz todo o sentido e é a energia da nova era. Que assim possa ser, não é? Que assim possa se espalhar para todos nós. Porque faz muito mais sentido unirmos-nos e partilharmos e nos desenvolvermos uns com os outros, aprendendo uns com os outros, do que só querer para mim ou só querer seja o que for. Olha, Vera, não demoro mais. Muito obrigada. Muita gratidão. Obrigada. Gratidão também a ti que nos estás a ver ou a ouvir. Já sabes onde nos podes seguir. Eu não sei, mas o António vai pôr lá aqui o subscreve. E efetivamente, até para a semana. Conto contigo. Até já. E obrigada por estas barritas que agora no final deste dia me vão saber lindamente. É verdade, temos aqui a Biobarra a ajudar-nos e a Nua, que entretanto também ofereceu aqui um super presente. Super presente, maravilhoso. Assim, muito confortável para as minhas práticas de yoga. E tenho a certeza que vais ficar linda, porque tem mesmo tons que vão ser... Eu depois partilho, fiquem atentos. Obrigada. Um grande beijinho. Até já. Obrigada. Este episódio tem o apoio de Nua Biobarra.